gente. Ou você é crente de verdade, porque você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você está do lado do nosso adversário. Ninguém fica no muro. Não, eu não sou de lá, não sou daqui, mas eu estou na minha. A Bíblia diz que quem comigo não ajunta, espalha. Se você é cristão de verdade, você está do lado de Jesus. Se você não é, você está do outro lado, só isso. Desculpe se você discordar, eu estou nem aí com o que você vai falar. Se você vai discordar, não, aquele pastor africano que apareceu lá no Crente Podcast, falou um monte de coisa, estou nem aí, gente. Eu vou falar uma coisa para você, e se você chegou até aqui e assistir isso, é porque nasceu um interesse da sua parte para saber mais sobre o mundo espiritual, para saber mais sobre as batalhas espirituais. Exato. Escuta bem. Então, o mundo espiritual é real, existe. Eu vou falar uma coisa, pastor. Sabe o que acontece? Deus fez o homem do pó da terra, Gênesis, tá? Fez o homem do pó da terra, capítulo 2, capítulo 3. E Deus, o homem era um material, era inerte. Estava lá, um boneco. Quando é que o homem tornou-se alma vivente? Começou a se mover. Quando Deus soprou nele e o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, algo de Deus saiu de dentro dele para o homem. E o homem se tornou alma vivente. Ou seja, nós carregamos algo de Deus em nós. Meu Deus. É aí que a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, tem que haver verdade na sua adoração. Meu Deus. Porque Deus é verdade. Espírito e em verdade. E outro detalhe. Então, se Deus é espírito, quando ele sopra no homem, e o homem se torna alma vivente, então, ou seja, o Espírito de Deus entrou no homem. Hoje, e aquele boneco, aquele barro, porque as pessoas às vezes falam, não, você é imagem e semelhança de Deus, mas em que aspecto? Não no aspecto físico, não. Aquele sopro, a imagem que saiu de dentro de Deus para o homem, é isso que se assemelha com ele. Meu Deus. Por isso que o pó, esse barro aqui, esse corpo volta à terra como era, mas o Espírito volta a quem? A Deus que o deu. Meu Deus. Deus deu o Espírito e esse Espírito um dia volta para junto dele. Gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Glória então, o compromisso de Deus consigo é com o que ele colocou dentro de você. Meu Deus. Com a parte espiritual. O diabo sabe disso. E sabendo disso, ele cai da onde? Como uma estrela errante cai do céu, tá? E ele ministrava, ele estava lá. Então, o diabo ataca na esfera espiritual. Porque ele sabe que nós temos um corpo, e deixa eu falar uma coisa aqui, que você não é corpo, alma e espírito, você é espírito que tem uma alma e habita num corpo. E o diabo colocou o quê? Colocou na cabeça de muita gente que nós somos corpo, alma e espírito, aprendemos na escola. Aprendemos não sei aonde. E até algumas academias teológicas falam que o homem é corpo, o homem é espírito. Eu quero corrigir isso. Nós somos espírito primeiro. Porque o homem só se tornou alma vivente, se movendo até que Deus soprou o espírito nele. E o homem tornou-se alma vivente. Você hoje se move porque Deus soprou. Entendeu? Porque Deus soprou. Entendeu? É isso que o diabo não quer que você enxergue. É isso que o diabo não quer. O diabo vai investir pesado para você ficar distante de Deus. O que se distancia de Deus? A nossa parte espiritual. Quando o homem peca no jardim, o homem pecou, aí você conhece o pecado original, o homem peca e ele ficou afastado de Deus. Tanto que Deus falou, Adão, onde estás? Adão disse, eu tive medo. E ele confessa, a mulher que tu me desse me enganou, eu pequei. E Deus diz, quem te disse que você está nu? Não, eu estou nu, me perdoa, eu estou nu. E aí Deus está, tá bom. Deus ainda cozeu roupa para Adão e tal. Mas aí Deus disse, tá bom, a minha criação não pode ficar perdida. E Deus, ele orquestrou a salvação, a nossa salvação. E ele enviou Jesus. Jesus, ele nasce da mulher, sabe? Para que Jesus nasceu? Porque o homem morreu em Adão. O segundo Adão tinha que nascer para desfazer
as obras do diabo, para desfazer tudo aquilo que o diabo construiu, estragou lá no início. Entendeu? Por que que hoje nós estamos lutando com a nossa vida espiritual, com essa questão toda? E se você está aqui, isso é para você. E eu falo com muito amor para você essas coisas. Entendeu? Deus, ele chega... Jesus é procurado por Nicodemos em João 3. E Nicodemos procura, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse, tudo bem, e daí, o que foi? Ah, não, Jesus, fala, qual é o segredo, o que acontece? Não, Jesus disse, ó Nicodemos, você príncipe dos judeus não sabe essas coisas. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos disse, não. E Jesus fala, necessário é nascer de novo. Jesus disse que é necessário. Se é necessário, é necessário. Gente. Sim. Pare de conversa aqui, conversa fiada aqui. Pare de falar à toa no púlpito da igreja. É necessário nascer de novo. Sabe? Com certeza. Para você acessar o que Deus tem, o plano de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado, é necessário você viver o novo nascimento. Uhum. E aí está Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, separa. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que será Espírito. É. Ele está dizendo que É é. Espírito. Uhum. Que é. Você se lembra que eu falei que Deus soprou? Sim. E o homem se tornou alma vivente? Sim. O Espírito. Então, morremos. Como nós morremos? Agora Jesus fala do novo nascimento. Voltem a nascer. Porque vocês precisam nascer do Espírito. Aquele Espírito que Deus soprou acabou morrendo dentro do homem. É aquela natureza espiritual que precisa voltar. Porque nós já nascemos da nossa mãe, nascemos do nosso pai. Precisamos agora nascer de novo. Uhum. Porque só vamos ter contato com Deus na esfera do novo nascimento. E onde é que o mundo espiritual atua? Na área espiritual. O mundo das trevas atua na área espiritual. O diabo é espiritual, você não vê ele fisicamente, mas ele opera ali na área espiritual. Tá? E a Bíblia vem dizer ali em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Tá? Deus é espírito, ou seja, os mundos que nós vemos não foi feito de algo espiritual. Sabe o que acontece quando a pessoa tem um desejo ardente de ser alguma coisa na vida? Tudo que você vê no mundo físico, ele teve a sua raiz no mundo espiritual. Tudo, absolutamente tudo. Ah, não, eu sou inteligente. Para com essa história. Você acionou os gatilhos do mundo espiritual. Porque o mundo físico só responde os impulsos do mundo espiritual, as crenças do mundo espiritual. Então, para você chegar aqui com o Crente Podcast, chegar aqui, essa estrutura, o que é aparente não nasceu do que se vê. Gerou em você um desejo, você buscou parceria, você buscou pessoas, você buscou... Mas antes de tudo isso, você sentou, você orou, você buscou Deus. Como é que eu começo? Isso. Como é que Deus... E Deus foi gerando. Exato. E hoje nós estamos atuando aqui nessa questão do mundo físico, mas isso que nós estamos vendo, nada tem a ver com o físico apenas. Ela é espiritual. Por isso que Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Porque primeiro você tem que acessar o mundo espiritual. Tá? E observa quando Deus fala quando Jesus aí fala, né? Se disserdes a este monte. E Jesus vai dizer, ok, você precisa dizer, porque a fé está no dizer. Então, em grande medida, tudo aquilo que a gente fala gera uma vibração no mundo espiritual. Nós, quando nascemos, a partir do dia do teu nascimento, você nasceu um semeador, e o semeador saiu a semear. Você semeia palavras, semeia comportamento,
Toda a nossa vida, ela é versada na semente, na semeadura. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo que a fé está no dizer, e muitos cristãos, eles autossabotam. Eles Meu Deus. autossabotam a sua vida. Por quê? Porque por um lado eles dizem uma coisa e por outro lado eles dizem outra coisa. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. O que é que Deus está dizendo? Haja luz. A Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo. Havia. A terra era um caos. Não era. A terra era qualquer coisa. Não era nada. E Deus chega naquilo que era o caos. E ele, em momento algum, ele fala do que vê. Deus não fala do que vê. Ele fala do que ele crê. Ele fala do que tem que ser. Ele fala do como vai ser. Por que Deus está falando? Porque o problema de muito crente é o quê? Ele está sentindo uma dor e ele fala do problema. Ai, meu Deus, o pé. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Tem razão, parabéns, vai morrer. Compra o caixão. Compra o caixão, prepara o seu velório. Meu Deus. Por quê? Por que muitos crentes estão andando em derrota? Porque simplesmente eles autossabotam. Se conformam, né? Se conformam. Exato. Entendeu? O que você fala, ele vai trazer à existência. Porque o mundo espiritual está guardando a tua fala, que você libera alguma palavra e ele vai construir, vai trazer para você. E de quem você vai atrás para a solução do problema também, né, pastor? Exatamente. Perfeitamente. Você precisa entender que, peraí, o que eu quero que aconteça comigo? Fala sobre isso. Não fala de tristeza, dor. Aí vem a tua filha com ele, pai. E eu vou falar uma coisa que vai ser muito importante que eu fale Pode isso. falar. Isso o pai. A filha vai, pai, a cabeça, tá doendo. E o pai vê, tá doendo? Ok. Meu Deus, por que você... E o pai fica só naquele ambiente da dor. Não, ei, filho, para aí. Vem cá. Em nome de Jesus. Pare de falar o caos. Declare, porque você é o semeador. Deus fala, haja luz, e houve luz. Deus sabia do caos, mas não falava dele. Deus sabia das trevas, mas não lhe interessou. Então, pare de se interessar com as coisas que estão destruindo e sabotando a sua vida, sabotando a sua fé. Talvez isso vai fazer sentido para alguém que me acompanha aqui nesse podcast. Isso vai mudar o seu destino, isso vai mudar seu ministério. Aprenda a liberar, porque o mundo espiritual está apenas aguardando as tuas respostas, o que você tem a dizer em meio a tudo que você vive. Entendeu? Eu sou africano, eu estou em Angola. E lá em Angola é um país muito conturbado, e as pessoas sabem disso, e tem muito angolano que vai acompanhar, e certamente esse canal é acompanhado até na África também. Sim. Muita gente, o mundo inteiro assiste aqui o Crente Podcast, e muitos pastores são meus filhos espirituais. Eu também sou filho espiritual de outros homens de Deus aí. Pastor Jorge Batista, um pastor muito abençoado, que é meu pai espiritual também. E eu aprendi nessa escola. Escuta aqui uma coisa que é muito importante. Se lembra que eu falei que Jesus falou a Nicodemos? Sim. É necessário nascer de novo, porque tem duas naturezas aqui. Tem a natureza carnal, né, pecaminosa, e tem a espiritual. Está aqui, as duas naturezas aqui, operando em nós. Ou seja, a natureza que mais a gente vai alimentar é que Vai falar mais alto. vai falar mais alto. Ou seja, se eu alimentar a minha natureza pecaminosa, carnal, ela vai desequilibrar minha balança. Se eu também alimentar muito mais a minha natureza espiritual, ela vai também desequilibrar. A carne perde. Mas se eu andar em equilíbrio, enquanto eu sirvo como um pai, como um sacerdote da minha família, cuidando da minha família, a mesma proporção, estou cuidando do meu espiritual, eu estou andando de forma equilibrada.
Que Deus quer esse ponto de equilíbrio. Você está dando equilibrado. Está dando equilibrado. Ô pastor, você acha que hoje as pessoas estão muito no engano, pessoas doentes espiritualmente por conta dessa distração do inimigo? Porque hoje tem tudo, né? Tem rede social, tem tudo para você se distrair, tudo para você sair fora de você se desligar de Deus e alimentar a sua carne. Hoje é, está diante de nossos olhos por onde a gente andar, principalmente com o celular, né? A gente fica assim horas e horas rolando ali, né? E hoje nós vemos pessoas doentes espiritualmente, precisando de libertação, e isso tem aumentado. Você acha que Satanás hoje ele tem distraído a humanidade com essas distrações? Com certeza. Porque o problema não está na tecnologia. O problema, na verdade, está no uso dela, na dosagem que a gente dá, entendeu? Porque você pode usar ela para servir de um canal de bênção, mas você tem que se policiar, você tem que ser regulado, Botar limite. você tem que colocar limite em tudo, entendeu? Tudo por excesso que você vai dando para isso, o diabo pode se utilizar, porque o que acontece? O diabo entrou lá também, colocou lá os seus programas ali, colocou os seus aplicativos lá para distrair também. E daqui a pouco você está lá rodando, e você, passaram X de horas, passou o tempo, você perdeu do tempo. E quando eu falo dessa questão da libertação espiritual, também é para afetar essa área da pessoa, para trazer esse equilíbrio para a vida da pessoa. Deixa eu falar uma coisa que é muito interessante aqui falar. Vamos olhar para, por exemplo, a questão que eu falava do novo nascimento. Eu alimento com carne, comida, pão, a minha vida material, a minha vida carnal. Mas, por outro lado, o meu espírito também precisa de alimento para se manter, tá? Então, o meu espírito se alimenta da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Ou seja, se a fé vem, ela vai, tem como ir embora, entendeu? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, entendeu? Então, eu preciso me alimentar. Agora, as duas naturezas têm... A natureza, quando você nasceu do teu pai e da tua mãe, você tem uma linguagem. Você fala que é português. Quando você nasce do Espírito, você tem outra linguagem, tem uma linguagem, você fala o quê? Línguas estranhas. A cada natureza tem um idioma, entendeu? Então, para se comunicar com mais rapidez, deixa eu falar, com mais facilidade, e você acessar o coração de Deus, não vai ser o português. Meu Deus. Não vai ser. Não, pastor, fala bem. Vou dizer uma coisa para você. Nós perdemos muito tempo e tem muito crente que eu fico, está orando em português lá no seu devocional. Não estou falando aquela oração a público. Em público temos uma linguagem para todo mundo entender e acessar o que estamos a falar, o que estamos a dizer. Aí é uma coisa. Agora, estou falando no teu devocional, no teu TSD, no teu tempo sozinho com Deus. Naquele teu tempo sozinho com Deus, está a orar português por quê? Deus, Pai querido. E você vai ser racional. O teu racional é que ora. Você está sendo lógico. Você está procurando o vocabulário. Pai, nesse preciso momento, nesse exato momento, tendo em conta os pressupostos e a medida em que... Aí, eu não estou criando aqui uma doutrina, mas eu estou falando pela Bíblia, da natureza do nosso novo nascimento. Todo nascimento carrega consigo uma linguagem própria daquele nascimento. E quando nascemos do Espírito, tem a linguagem do Espírito. E Paulo fala, eu quero que vocês falem em língua, muito mais que falam em línguas. E Paulo chega até certo ponto da vida dele dizendo, eu dou glória a Deus porque falo mais língua do que todos vocês. Na verdade, Paulo não está querendo ser arrogante, ele está querendo puxar todos os que estão vindo agora para falarem junto com ele. Vem cá, fala em línguas. Vou dizer uma coisa, porque, há um poder que você não tem noção da oração em línguas. E vou dizer aqui o que aconteceu comigo. Escute aí. Pastor, eu estava saindo do centro da cidade, Luanda, capital da Angola, e indo para minha, porque eu moro lá no interior, eu estava saindo do centro da cidade para minha casa. E eu estava dirigindo.
Eu dirigindo o carro, e tinha muita dificuldade de táxi, transporte. E eu vi a senhora, aquelas mamães, né, com as crianças nas costas, com os panos. Eu disse, meu Deus, eu tenho que levar uma dessas senhoras, eu tenho que levar, meu Deus, vou levar, vou parar para levar. Eu ia parando, o Espírito Santo disse, ora em línguas. Eu disse, meu Deus, eu sei quando Deus fala para a minha vida. E eu vi claramente ela falar, ora em línguas, não leve ninguém. Opa, que coisa, eu vou levar. E eu fechei o vidro, comecei a orar em língua. E eu ia orando em língua. Sabe, levei mais ou menos uns 45 minutos até chegar em casa. Mas eu senti o Espírito Santo me impelindo para orar em línguas. E eu parava em alguns engarrafamentos, chamam também aqui. Eu parava no engarrafamento, no trânsito, e eu ficava lá. E depois o trânsito abria, eu mas não entendia por que eu estou orando em língua a Deus. Mas Deus disse, ora em línguas. Aí eu chego em casa, minha esposa, amor, chegou, eita, está tarde, você não comeu nada, vem cá, come alguma coisa. E eu estava em jejum, eu vou para sentar para comer, minha filha vem gritando, pai! Eu disse, que foi? Pai, o Júnior! O que aconteceu com o Júnior? Caiu no tanque d'água. Tanque d'água aqui, sabe? Aqueles poços que você tem que armazenar água. Sim, sim, Cisterna, né? sim. E o meu tanque d'água estava, sabe, com 9 mililitros d'água. cheio. Cheio. E o meu filho encontrou o tanque aberto e ele estava a marcar os primeiros passos, já caminhava. Sim. E ele caiu dentro daquele tanque d'água. Deus. Lá dentro do tanque d'água. E quando a minha filha grita, corro, minha esposa vem atrás, caiu. Aonde? No tanque d'água. Quando cai no tanque d'água, ele puxa o tampo e fecha. E ele vem com o tampo, pum, e ele vai para dentro. Ou seja, era justamente um ataque espiritual para não deixar rastro. E eu abro o tanque, escute aqui o que aconteceu. Hoje eu entendo claramente que o Espírito Santo estava trabalhando naquele processo aí. Porque eu sentia como que algo jogasse ele para cima e a mão aparecia e voltava na água. Quando ele aparece, eu vejo a mão dele, eu seguro como estava molhado, ele escapava aí de novo lá no fundo do tanque d'água. Meu Deus. E a minha esposa queria entrar pro tanque. Deixa, amor, eu vou entrar, eu entro. Disse, não. E quando voltou, eu agarrei a mão para aqui, agarrei o braço dele no braço, e eu agarro aqui, minha mão molhada, minha esposa agarra aqui, eu agarro aqui, e puxamos ele. Fez aí mais ou menos uns 30 segundos. E eu puxo ele, ele sai do tanque assim meio confuso, meio zonzum, sabe? Tentando processar o que aconteceu. E pegamos ele, fomos colocar dentro de casa, colocamos ele deitado, e abraçamos e oramos a Deus. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por esse livramento. E ele estava aí. Aí tá bom, fizemos a oração, vamos colocar ele no carro. E eu continuei orando em línguas. Eu quase ia comer, pronto a comer, não deu para comer. E fomos para a clínica, para o hospital. A moça lá do hospital falou assim, o que aconteceu com ele? A moça do hospital diz assim, moço, o que aconteceu? Eu disse, não, caiu no tanque d'água, na cisterna lá de casa. Tem água? Sim, estava cheio d'água. Ela gritou, moço! Meu Deus. Não existe ninguém, uma criança que caiu, porque as casas lá tem. É normal ter. É muito normal. Não existe criança que caiu no poço, lá no tanque d'água e veio aqui viva. Eu disse, mas esse veio. Moço, ele está bem. Vai embora. Meu Deus. Ela ficou com assim, meu Deus, está viva. Sim, está viva.
Moça, não tem problema. Não, ele está bem. Eu disse, obrigado, só viemos receber mais uma confirmação, porque Deus já anuncia. Sabe o ponto aqui é que eu entendi porque Deus estava dizendo ora em línguas. A oração em línguas, ela é poderosa, porque você não ora o que você pensa, você ultrapassa as barreiras do teu raciocínio, você acessa o coração do Pai. É como você falar o que Deus quer que você ore. Sabe, na oração em línguas, e muito crente que é batizado no Espírito Santo, vou dizer uma coisa para você, para de economizar línguas estranhas. Para de ficar lá a lutar contigo mesmo. Não, fala em línguas. E tem um detalhe que eu quero, não sei, eu já vi muitas pessoas, pastor, eu não sinto, né? Eu sinto que eu preciso sentir para falar em língua. Ô, meu amigo, cuidado, não espera sentimentos. A língua é para você dialogar, conversar com alguém. É apenas isso. Não precisa esperar sentir, porque o diabo vai trazer alguns sentimentos aí meio confusos para você. Então, você apenas fala. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, encheu a casa onde todos estavam reunidos, a palavra de Deus diz, e passaram a falar. Quem fala não é o Espírito Santo, é você que fala. O Espírito Santo vai colocar vocabulários na sua boca. Mas você que abre a boca, tem muito crente congelado, se diz ser pentecostal, carrega uma Bíblia, mas sai boca fechada. Não tô, deixa eu falar uma coisa para você, para de encher os bancos da sua igreja lá. Você nasceu para derrotar o mundo espiritual. E o diabo sabe dessa verdade, por isso é que ele vai colocar um chumbo na sua boca, você não abre a boca para falar em línguas estranhas. E você precisa fluir nas línguas, não só fluir, porque a premissa é as línguas, o batismo no Espírito Santo traz as novas línguas, e nas novas línguas, Deus vai acessar você aos outros dons espirituais. Estão disponíveis para nós, é nessa dispensação. É para esse tempo. Não houve um tempo tão maduro como esse tempo para começarmos a fluir nos tons do Espírito de Deus. Sabe? Eu penso assim, sabe? Minha forma de pensar. Deus assim, recebendo a igreja na eternidade. Oh, meu servo, vem para cá. E cadê aquilo que eu vos deixei lá? Cadê aquela riqueza, aquela preciosidade que eu deixei para vocês? Honraram, cumpriram? Foram usados? Os dons se manifestaram. E aí, eu falei em poucas línguas aí. Ah, rapaz, as línguas eu dei para vocês acessarem o meu trono.